Mesa redonda do MUCMAC, na 22ª Semana Nacional de Museus. Obra A Mensageira, de Prisciliana Duarte de Almeida. Poesia, intelectualidade e protagonismo feminino. A arte e educação a partir do MUCMAC, com Paula Ribeiro. Paula Ribeiro é historiadora e violoncelista. Aluna da Escola de Música do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, CEPART FCS. Integrante do grupo de violoncelos e da orquestra de cordas na mesma instituição. Mestra em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, na linha de pesquisa Poder, Linguagens e Instituições. Bacharela em História pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas. Associada honorária da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras A, PESMIL, ocupando a cadeira 3, que tem como patrona Marília de Dirceu. Membro do Grupo de Pesquisa Justiça, Administração e Luta Social, JAUS, sediado na UFOP, e do Grupo de Pesquisa em Gênero e História, GRUPEG, sediado na USP. É também membro do STOR, Núcleo de Estudos de Teoria da História e História da Historiografia, vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ. Autora da coluna Além do Olhar, as Artistas do Brasil, publicado no portal científico HH Magazine, Humanidades em Rede, vinculado ao UFOP. Artista visual no coletivo Corpo Objeto. ênfase de atuação nas áreas de História do Gênero, História da Arte, História do Brasil Imperial, História do Gênero, História da Música, Gestão e Produção Cultural, Curadoria e Patrimônio Cultural. Com a palavra, Paula Ribeiro. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Paula Ribeiro. Essa apresentação faz parte da 22ª Semana Nacional dos Museus. Eu estou aqui representando o Museu da Conversa na Canuda, que é um museu sul-mineiro, responsável pela preservação das oraturas e literaturas do sul de Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, ondulados, estou usando uma blusa bege e ao fundo nós temos uma parede branca, uma estante com livros e uma mesa com um computador. Vou começar me apresentando. Eu sou mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sou historiadora e musicista. Atualmente eu curso o curso de música, o curso básico de música, no Centro de Formação Artística e Tecnológica, vinculado à Fundação Clóvis Salgado. Essa apresentação ela propõe um diálogo, entre os projetos do Museu da Conversa na Canuda. A gente vai falar um pouquinho sobre a literatura produzida por mulheres escritoras e poetisas do território sul-mineiro, tendo como recorte temporal os séculos XVIII a XIX. Então aqui a gente vai propor um diálogo entre a área da arte e educação, a área da educação literária e educação patrimonial. Isso porque o campo das letras aqui no Brasil, assim como os demais campos artísticos, e culturais, já no século XVIII, ele nos apresentava escritoras, poetisas, professoras, cuja autonomia e reconhecimento público se distinguem naquela sociedade. Então, dentre essas poetisas mais conhecidas, as mais mencionadas, a gente pode citar a Júlia Lopes de Almeida, Georgina Teixeira, Narcisa Amália, Francisca Júlia da Silva, Zalina Rolim, Júlia Cortines, Josefina Alvares de Azevedo e a Prisciliana Duarte de Almeida, que é o centro do nosso estudo de hoje, para essa apresentação. O centro da nossa apresentação
é a trajetória, né, e a obra da Prisciliana Duarte de Almeida, que se tornou pioneira por sua produção de materiais e poesias aplicáveis ao contexto didático, e também por ser a fundadora e diretora do periódico A Mensageira, revista literária dedicada à mulher brasileira, que foi um dos primeiros periódicos, né, dedicados a essa temática, e é considerado também uma relevante fonte documental, né, pelo seu conteúdo, que trata muito da questão da escrita poética feita por mulheres na passagem do século XVIII para o XIX, e do XIX para o XX também. Bom, a Prisciliana nasceu em Pouso Alegre, no ano de 1867, e era sobrinha bisneta da também poetisa Bárbara Eliodoro e do poeta Alvarenga Peixoto. Contribuiu muito no início da carreira dela com diversos periódicos, por vezes utilizando o pseudônimo de Perpétua do Vale. Então a gente tem muitas obras, né, nesses periódicos com este pseudônimo, que na verdade se tratava da Prisciliana Duarte. Dentre esses periódicos, a gente pode citar a obra manuscrita O Colibri e os jornais e revistas Sul Mineiro, A Cidade, Revista Caiaca, A Estação, A Semana e Diário Popular. As obras de Almeida, em seu contexto de produção, apontam para a notabilidade pública do seu trabalho, bem como para uma forma de manifestação feminista, uma vez que seus discursos e correspondências, né, as intersecções, as conexões com outras escritoras, passam muito pela valorização, pela divulgação dos seus escritos e, de forma geral, da intelectualidade feminina brasileira, também quando elas se referem às leituras das suas obras. Falando um pouquinho sobre os livros de poesias da Prisciliana Duarte de Almeida, a gente pode mencionar aqui o Rumorejos, que foi publicado em 1890, foi muito aclamado e foi prefaciado pela Adelina Lopes Vieira, que foi uma distinta educadora, escritora e teatróloga contemporânea à Prisciliana Duarte de Almeida. Já o livro Sombras, que é da primeira década, né, de 1900, ele foi prefaciado pelo historiador Afonso Celso, importante membro e ex-presidente perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, e com comentários críticos de autoria da poetisa e ativista do feminismo português Maria Amália Vaz de Carvalho. Então, só por aí a gente vê, né, o alcance que essas obras tinham, a repercussão, a recepção que as obras dela tinham, em várias instâncias, em várias instituições. Em meados de 1903, a Prisciliana ela iniciou também a publicação das suas obras infantis e escolares, figurando então como uma das primeiras autoras a se dedicar a esse tema e assim apresentando uma abordagem original e respaldada por nomes como o do educador João Kopp. E voltando agora para o periódico A Mensageira, que é o objeto central, né, da nossa apresentação, é uma obra que contribuiu muito para a consolidação da Prisciliana de Almeida como poetisa, como escritora e também como feminista. Era uma revista editada em São Paulo, publicada quinzenalmente, e o seu primeiro número contou com 2 textos da própria Prisciliana e de autoras como Júlia Lopes de Almeida, Zalina Rolim, dentre outras. A poetisa pouso-alegrense assina, então, o primeiro e o último texto da publicação, e neles ela expõe de forma muito clara que o seu objetivo, como diretora desse periódico, se refere ao alcance de uma maior valorização da intelectualidade das mulheres, tanto das escritoras quanto das leitoras. No texto introdutório, o que a gente percebe, que a gente analisa, é que a Prisciliana Almeida retoma um breve panorama das publicações feitas por mulheres e anteriormente, né, consideradas raras e com poucas representantes. Até então era uma literatura em que poucas mulheres, né, conseguiam se consolidar, conseguiam publicar suas obras, e ela traz esse panorama para a gente. Então esse é um dos pontos pelos quais a gente pode considerar esse periódico como de grande relevância para a gente conhecer a nossa cultura literária aqui no sul de Minas.
E também ela vai identificar, né, dentro desse panorama, ela identifica na publicação do soneto da Georgina Teixeira um momento de transformações positivas. Por quê? Na ocasião, o texto de Teixeira foi publicado pelo Correio Paulistano e recebeu muitas críticas favoráveis. Então, a Prisciliana segue citando o aumento considerável de escritoras e poetisas que começaram a publicar suas obras após o sucesso da publicação da Georgina Teixeira. Além de mencionar também que essa mudança ela estava refletida em outros campos do conhecimento, a saber, como no caso da ciência, né? Então, uma representatividade, uma força de intersecções que vai além do campo literário, né? Daí a importância dessa citação aqui para nossa apresentação. O fato também, né, de haver escritores, outros homens das letras trabalhando conjuntamente neste periódico também chama atenção e demonstra o alcance dessas intersecções feitas por Prisciliana de Almeida e por suas colegas. É possível observar que os objetivos da publicação incluíam a formação de um público amplo, né? Então era um periódico voltado às mulheres, mas construído também com a participação dos homens, para um público amplo. O texto que encerra, né, essa publicação, ele é chamado Notas Pequenas, e aqui é muito interessante, porque se até então a gente tinha a publicação das obras, né, integrais, que eram escritas por essas autoras, o Notas Pequenas, ele já traz pequenas notícias de, né, fatos que ocorreram naquele contexto, naquela época, e ele é muito interessante por trazer opiniões diretas, né? Ele traz a notícia, mas traz opiniões diretas sobre esses assuntos então ocorridos. E nessas notas a gente observa, então, o que também é muito interessante, muito relevante, a gente observar quais são os discursos que circulam naquela sociedade, quais são os efeitos desses discursos, né, quando eles circulam na sociedade. E aí, como título de exemplo, há uma discussão sobre canudos. A Prisciliana apresenta um panorama da situação e comenta. Então, este tipo de texto também é muito interessante de ser analisado. Um outro evento que também é comentado e que aqui eu gostaria de chamar também a atenção para ele é sobre a participação das mulheres artistas, né, das artistas, na Exposição Geral de Belas Artes, do ano de 1897, que é o primeiro ano da publicação do A Mensageira. E aqui, o que é muito, muito interessante, muito relevante da gente falar é que a Exposição Geral de Belas Artes era, então, a principal exposição de arte acadêmica aqui no Brasil. Ela ocorria no Rio de Janeiro, né, anualmente, e a participação das mulheres, ela é pontuada pela Prisciliana, é elogiada. Ela apresenta para a gente alguns nomes de artistas pouco conhecidas, né, hoje, mas que nessa exposição obtiveram destaque, que aqui eu posso citar algumas. Dona Alina Teixeira, Beatriz Miranda, Maria Clara da Cunha Santos e Mari Saião. Essa nota, ela destaca principalmente a condição das mulheres que ainda não eram alunas regulares, portanto consideradas amadoras, né? A gente sabe que essa regularização da entrada das mulheres nos cursos superiores só ocorreu em finais do século XIX, e mesmo assim um processo muito lento, muito cheio de controvérsias, então é muito interessante ver que a Prisciliana observa isso. Há, no entanto, né, a intenção de apontar o mérito daquelas que receberam elogios por parte da crítica, algo que também não era comum, né? As que recebiam elogios eram muitas vezes consideradas até mesmo excepcionais. Maria Clara Santos, que era colaboradora da revista, destacou-se com a tela No Meu Gabinete. Então a gente vê a força, né, o alcance dessas conexões que foram criadas em volta do periódico e para o periódico. Essa seção se volta dessa forma, né, às personagens femininas de cada fato mencionado e quais os seus feitos dentro daquele fato,
mesmo que estes não tenham sido visibilizados pela imprensa em geral. Esse é um ponto muito significativo desse periódico. Bom, já caminhando para o fim da apresentação, eu gostaria de destacar, né, que o fato de estarmos tratando de um impresso que reúne, então, correspondências e obras de escritores e poetisas, ele é fundamental para a gente considerar em leituras e análises não apenas a individualidade de cada trajetória, mas também as redes que se interligam e buscar também novos questionamentos. Né? Os próprios estudos literários revelam nas suas representações, recursos linguísticos e aspectos relevantes acerca das dinâmicas e convenções sociais oitocentistas. Na esteira do estudo da linguagem e dos conflitos de poderes, ele se liga ainda ao ingresso da Prisciliana de Almeida na Academia Paulista de Letras, né? Tornando-se assim a primeira mulher a ingressar no grupo, em 1909, e ela ocupa então a cadeira da Bárbara Eliodoro. Então aqui, pensando já na nossa proposta em arte e educação, né, de ação educativa voltada para a arte e educação, nós consideramos relevante, né, trazer essa discussão acerca da educação para as artes com enfoque na literatura. Faremos leituras de obras de autoras e autores sul-mineiros que serão pontuadas questões contextuais. O foco da nossa ação educativa é a transversalidade, né, que a gente propõe, então, a criação de espaços de diálogo sobre o protagonismo feminino sul-mineiro nas letras e também acerca de outras questões. A gente tem, dentre as ações propostas, né, visitas a locais importantes à memória destas autoras e autores, que poderão ser realizadas, tendo o aporte da mediação para o público. Então, sempre trabalhando a transversalidade e a aproximação do público com a obra, com a trajetória e com a memória. Os saraus, né, são os eventos que consideramos mais atrativos ao público. E, além da apreciação às obras das escritoras, será possível também conversar acerca dos elementos presentes nas mesmas. Quais são esses elementos? Elementos históricos, elementos de representação, dentre outros. Entendendo, né, a mediação como um aspecto transformador social dentro da arte e educação, nós visamos trabalhar a aproximação entre o público e a obra literária, como eu mencionei, identificando e apontando, no caso da leitura da Prisciliana de Almeida, aspectos referentes à memória, sociabilidades e à escrita de si, e do sul de Minas, tal como a poetisa e as suas contemporâneas o concebiam. Então a gente tem, né, a partir desse projeto, um panorama muito diverso, muito rico, a ser traçado, a ser colocado em diálogo e a contribuir também, né, para o conhecimento da cultura literária aqui do sul de Minas. E para mim é um prazer estar apresentando esse projeto aqui, um prazer estar representando o Museu da Conversa Macanuda, e eu agradeço muito a todos que assistiram. Um abraço, muito obrigada.